Nós temos conversado bastante nos nossos últimos vídeos sobre a produção de cartografias dos trajetos dos bebês, das linhas de afeto, das linhas de errância. E quando a gente fala de traçar mapas das experiências vividas por bebês em diferentes espaços, uma questão importante da gente ter em mente é a questão da escala do mapa. Quer dizer, o que eu pretendo discutir, o que eu estou olhando e qual é a escala necessária para que o meu mapa consiga proporcionar uma melhor percepção desses deslocamentos que a gente pretende registrar. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de mapas com diferentes escalas para a gente começar a pensar um pouco na importância dessa definição. Nós estamos bastante acostumados com esse tipo de mapa, que em geral nos ajuda em nossos trajetos cotidianos entre pontos distintos em uma mesma cidade ou entre diferentes cidades. Mas em geral esse tipo de mapa, ele é mobilizado na nossa vida de adultos, né, para nos auxiliar no deslocamento entre pontos distantes. Então a gente vai ter um enfoque nas ruas, nas construções, nas avenidas, mas ele nos traz poucas possibilidades para a gente explorar as relações que acontecem dentro de uma mesma construção, de uma casa, de uma creche. Então essa escala tão importante para que a gente possa, por exemplo, chegar numa creche onde a gente vai acompanhar os bebês, ele já não é útil para que a gente registre as experiências vividas pelos bebês dentro das creches, porque o tamanho da creche nesse mapa é muito pequenininho para que a gente ainda possa registrar dentro dela o que está acontecendo. Aqui a gente tem um desenho de um apartamento de uma família e o registro dos territórios ocupados por um bebê durante o momento em que ele está chegando em casa de um passeio no parque. Inclusive, depois, para quem quiser, tem a cartografia do passeio no parque. E ao final dessa cartografia, né, ao final desse passeio, quando eles chegam de volta em casa, quais são os territórios ocupados por esse bebê? Então, a gente tem o bebê chegando dentro do carrinho, a gente vai ter o bebê saindo do carrinho para o colo da mãe, então esse território colo. Ele atravessa o apartamento no colo e é colocado no chão em um dos cômodos do apartamento. Ele vai permanecer ali no chão durante algum tempo e depois ele passa a ocupar o território colo novamente, e esse colo que se desloca a uma poltrona para um processo ali de amamentação. Então, quando a gente olha para a escala desse mapa base, né, esse desenho do apartamento, ele é bastante útil para que a gente perceba do momento em que o bebê chega até esse momento do aleitamento materno, quais são os territórios que ele ocupa assim que ele chega em casa. No entanto, quando eu troco essa folha transparente sobre o mapa base, né, e ao invés de olhar para os lugares ocupados pelo bebê, eu tento olhar para as vivências do bebê durante o momento em que ele está no chão, essa escala de mapa, ela não é bacana, ela não nos ajuda. Porque vejam como fica pequeno o desenho do bebê e das suas explorações, e todos os símbolos e os registros ali das experimentações que estão sendo feitas por esse bebê enquanto ele está no chão ali sobre o tapete, é muito difícil da gente conseguir visualizar. Então essa é uma escala que nos beneficia para pensar os territórios ocupados durante o percurso durante a chegada em casa, mas não é uma escala que nos beneficia para que a gente possa de fato compreender o que faz o bebê enquanto está no chão do apartamento. Aqui nós temos um outro registro, uma planta de uma creche, em que nós vamos mostrar a área destinada aos bebês. Então, quando a gente olha para a creche toda, a gente tem muitos espaços que os bebês não ocupam, que os bebês não transitam, que os bebês desconhecem. Então, se eu quero pensar
justamente como os bebês não ocupam todos os espaços da creche, essa é uma escala que me mostra a quantidade de áreas que poderiam estar sendo exploradas e não estão. Por outro lado, se eu quero registrar um encontro, uma ação dentro da sala dos bebês, a planta da creche toda não ajuda. Então a gente vai aí negociando qual é a escala adequada a partir do nosso foco de atenção. A gente tem, quando a gente lê Kastrup, Passos, Escócia, Tedesco, o pessoal que traz para a gente pistas do método da cartografia, uma ideia importante é de que a atenção do cartógrafo ela é uma atenção flutuante, mas que em alguns momentos ela pousa. Então, se a minha atenção pousa e eu vou registrar algo que está acontecendo num território bastante circunscrito, eu preciso fazer uma adequação na escala do meu mapa para poder fazer esse registro visual das ações e das linhas que estão operando naquela ação, naquele momento. Então, aqui nessa cena, a gente já consegue visualizar a área específica dos bebês, e a gente vai ter duas turmas destinadas aos bebês, duas turmas de agrupamento 1, turma A e turma B, em que cada turma vai ter aí as suas propostas, a sua organização do espaço, os seres humanos e os elementos não humanos que vão povoar e vão constituir cada um desses espaços. Então, quando eu quero pensar numa proposta ou numa situação vivida dentro da turma do agrupamento 1A, como a gente vai ter depois o registro, um encontro com uma escova, né, que também está disponível para quem quiser ver a cartografia toda, não dá para eu pegar a área dos bebês. É importante eu me aproximar ainda mais para eu olhar o que está acontecendo dentro da sala do agrupamento 1A. Então, a gente vai novamente adequando essa escala o tempo todo de acordo com aquilo que eu quero mostrar. Eventualmente eu posso precisar registrar apenas um pequeno pedaço dessa sala ou a sala toda. E nessa última cena a gente tem então uma aproximação ainda maior. No caso da cena de um bebê caindo no cesto, Sabrina Oliveira, por exemplo, vai fazer esse mapa base que é bem aproximado, que é um pedacinho da sala aonde a situação vai se desenvolver. Então, depende do que a gente está olhando, a gente vai trabalhar com escalas diferentes. Tá bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para olhar os outros vídeos do projeto. Se gostou, por favor, curta, compartilhe e avise os colegas. Ajude a divulgar os resultados desse projeto. Tá bem? Muito obrigada e até uma próxima.